Bem-vindas aí quem está se juntando a nós para mais um estudo de parábolas de Jesus. Hoje a gente vai estudar sobre a parábola dos dois devedores ou dois credores, e tem algo muito especial nessa parábola e intencional, que é o modo como Deus ele interage com as mulheres no Evangelho, né? Ele não só nos vê, como ele nos enxerga de verdade. Então, só para vocês terem uma ideia, né? A gente já sabe, né? A gente sabe que antigamente não se tinha muita voz, né? Mas Jesus ele tinha uma maneira diferenciada de falar com as mulheres. E Jesus ele via fé onde muitos viam escândalo, ele reconhecia entrega quando muitos viam exagero, e ele valoriza até hoje corações rendidos, mesmo quando não tem uma voz para se expressar. Então, nesse estudo, a gente vai se aprofundar na história da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Tá me ouvindo? Acho que as gurias estão com pano ali. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, e a gente vai contrastar a vida dela com essa parábola que Jesus ensina, justamente quando ele está falando sobre essa história. E vamos lá, peguem a Bíblia de vocês, a gente vai para o livro de Lucas. A gente estava em Marcos semana passada, bora para o Lucas. Vai ser Lucas 4, a partir do 7, Lucas 4 não, Lucas 7, lá pelo 36. Eu estou com o 4 aberto, não sei porquê. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado, Senhor, que o teu reino é vindouro, Senhor, que há de se completar com a tua vinda. Deus, obrigado por que nós estamos aqui. Te pedimos, Deus, que tu ministres os nossos corações. Pedimos ao Espírito Santo que ele tenha total liberdade para falar conosco. Que essa reunião seja inteiramente para ele, para a honra dele, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Só vou pedir para vocês mutarem, porque eu não consigo nesse celular, não sei porquê. Mas só para não ficar os barulhinhos lá na gravação. Então, gente, vamos abrir Lucas 7:36. Fala assim. Só o primeiro versículo, tá? Vamos começar pequenininho. Lucas 7:36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Tá? Ele foi convidado por um fariseu para jantar. E você sabe aquele convite que é feito por educação? Não era o caso, porque nem educação o fariseu tinha, tá? Eles estavam com muita curiosidade, porque nós estamos começando o livro de Lucas aqui, Lucas 7. Então a gente já viu todas as performances, os milagres, tudo que Jesus fez quando a gente estudou Mateus. Mas aqui, ele recém tinha feito o Sermão da Montanha, então estava meio recente assim os milagres de Jesus. E esse fariseu estava com curiosidade para ouvir falar de Jesus. E eles queriam conhecer ele melhor. E ali, provavelmente, ele foi nas proximidades da Galileia, né? E foi no início, então, do ministério de Jesus. Né? Muita gente confunde essa história com a história da Maria de Betânia, que ela vai ungir também Jesus, vai colocar um nardo puro nele, na sua cabeça, mas é um pouquinho diferente, porque a da Betânia se dá mais pra frente no ministério, que ele estava quase sendo crucificado, quase sendo entregue. E essa aqui é já no início, tá? Então seria outra mulher. Muitos estudiosos creem nisso. Outros fazem essa misturinha, tá? Lucas 7:37, continuando. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Outras versões vão dizer perfume, tá? Então essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus estaria na casa desse fariseu, e chegou por detrás, e fez todas essas demonstrações, né? Ela demonstrou muita fé, muita ousadia, porque sendo uma pecadora, entrar na casa de um fariseu, vocês imaginem a vergonha, né? E muita humildade, veio por trás, né? Com a cabeça baixa, chorando. E ali também a gente sente que ela teve muita adoração e arrependimento, tá? Nós vamos estudar as 3 atitudes que ela teve no próximo,
Mas vamos falando aos pouquinhos o que aconteceu. E naquela época também, o cabelo das judias, acredito que até hoje deva ser, né? Ele significava honra, então é uma coisa muito importante para elas. Não mostravam para qualquer pessoa, enfim. E, continuando no 39, vai dizer que, ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, ele pensou que Jesus não era um profeta de verdade, né? Porque ele não julgou a mulher como ele estava julgando. Olha que coisa profunda, né? Ele julgava a mulher pecadora. Às vezes a gente vê as situações através das nossas lentes, porque é da maneira que a gente julga, mas não é. Deus não vê como os homens veem, ele vê o coração. E Jesus, ele responde a seguir, confirmando que ele não somente sabia quem ela era, mas também conhecia o próprio Simão leproso e o que ele estava pensando. Tá? Então vamos agora para a parábola dos devedores. Então, nesse cenário, ele veio contar a parábola. E ele falou assim, Lucas 7:40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: diz-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Então ele contou essa história questionando o fariseu. E agora a gente vai ver alguns pontos importantes, que tem muitas preciosidades só aqui nesse versículo aqui, tá? Um fato importante: os 2 eram credores. Então aqui é um lembrete de Jesus de que todos precisam de perdão. Amém? Lá em Romanos 3:21 vai dizer assim: agora porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que crerem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então aqui está bem claro que todos estavam destituídos, né, da glória de Deus, desde o Éden. Outro fator importante: um deles tinha uma dívida de 500 denários e outro de 50. Mas o perdão que ele ofereceu foi o mesmo, né? Não houve distinção. Então aqui a gente vê bem claro que não existe pecadinho e pecadão. Amém? Lá em Tiago 2:10 vai dizer: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um ponto apenas, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, né? Então vai dizer que, independente se a pessoa foi assassina ou se a pessoa mentiu, adulterou, é pecado, né? Vai colocar ali que ela quebrou a lei inteiramente, tá? Então não tem essa de eu fiz isso aqui, um pouquinho aqui, né? Tô mais do que bem. E olha aquela mulher ali pecadora, né? Terceiro ponto: por mais que o menor credor tivesse feito a obra, né? Vamos imaginar ali que o fariseu já tinha se redimido. Oi, filho. Sim. Agora não dá. Depois a gente bota o teu, tá? Então não vem. Tá bom. Pede pra ele colocar os ectonautas. Diz pra ele que eu vou dar uma surpresa pra ele, tá? Olha, já começou. Mas não vai continuar em nome de Jesus. Vamos pensar ali que o fariseu ali já estava convidando o pessoal para ir em casa, já tinha se redimido, né? Já estava se sentindo justo, né? Mesmo que a pessoa tenha se tornado justa ou parado ou está fazendo tudo certo, ela ainda precisa de perdão, né? Não adianta a gente crer em Jesus e ignorar o fato de que nós temos que ser redimidos do pecado, através do que? Do arrependimento sincero e do perdão. Então, a gente vai ouvir muito isso em diversas religiões. Eu acredito em Deus.
né? Eu já nasci conhecendo, a gente sempre amou a Deus. Se tu ainda não tem entendimento de que tu eres pecador, né? Começa a vigiar, a ver ali o que pode melhorar. E como é que a gente vai fazer isso? Lendo as Escrituras. Então, qualquer um que disser que não tem pecado e nunca leu a Escritura, como é que ele vai saber? Né? Então, a gente tem que buscar na palavra, ver o que é que Deus considera certo e errado. Tanto é que ele fala na palavra dele que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Como é que a gente vai amar se a gente não conhece os Êxodo 20? Dá uma lidinha Êxodo 20, né? Just in case. E ali em 1 João 1:8 vai dizer assim, ó: se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha o perigo de dizer que não, estou fazendo tudo certinho, né? Sou uma pessoa íntegra, justa. Como é que tu sabe que tu não leu a palavra ainda? Tá? Então vai dar uma pesquisadinha. Amém? O último ponto. Deus, a gente vê ali, né? Vou até ler de novo aqui pra gente não perder o fio da meada. Que nenhum dos dois tinha como pagar. Perdoou-lhes a ambos. Mesmo antes que nós pedíssemos perdão, Deus já nos perdoou. Como? Ele enviou Jesus Cristo como sacrifício por nós. Então, se nós reconhecermos Jesus como Messias, assim como essa mulher fez, isso vai simbolizar o quê? Vai significar que a gente crê que Ele foi enviado para nos salvar, né? E o lembrete aqui é: nós não temos como pagar pelo preço da nossa salvação. Não tem obra que a gente possa fazer para que a gente possa ser redimido, né? Totalmente de graça, é um favor do Senhor. 1 João 4,19 vai falar assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Romanos 5,8 vai dizer: mas nisto Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. E por último, Efésios 2:8-9. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, muito importante, reconhecemos Jesus, aceitamos Ele como nosso Messias, significa que nós precisamos de salvação. Significa que nós recebemos de graça o perdão e que a gente não depende das nossas obras. Amém? E agora a gente vai falar da gratidão verdadeira. Então, 3 passos aí práticos para que a gente demonstre uma gratidão verdadeira para Deus. Muitas vezes a gente não sabe, né? Vi várias pregações sobre isso. Alguns dizem pra gente anotar, todo dia conseguir estar ali anotando 5 itens de que tu é grato, né? Respirar, né? Hoje cedo recebi uma notícia muito triste, um ex-colega de trabalho meu faleceu com câncer fulminante. Inacreditável, o cara com 39 anos, cheio de vida, um guri assim querido, sabe? Muito gente boa. De uma hora para outra, ele conseguiu emprego. Eu até fui olhar no LinkedIn, ele trocou da empresa que eu tava antes por uma empresa nova, todo mundo ali dando parabéns, né? Porque ele provavelmente foi para algum lugar melhor, uma empresa melhor, e no mesmo mês a pessoa falece. Então, a nossa vida, a nossa família, são coisas que a gente tem que agradecer todos os dias e tentar variar essa gratidão. Eu tenho um livrinho aqui que eu tinha perdido, achei atrás do armário. Só que tu acha naquele Home Goods da vida, tu acha no Hobby Lobby, eu comprei. Coloca tipo um diáriozinho, ó. Verso do dia, minhas orações, minhas gratidões ali, my praises e o que me preocupa. Então dá pra fazer, né? Toda manhã ali ou toda noite, né? Que tu te lembra melhor do que foi no dia. Mas é importante a gente exercer a gratidão. Amém? Então a gente vai continuar em Lucas 7:44, vai falar assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos.
não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta está com bálsamo, me ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Amém? Vamos falar um pouquinho das tradições judaicas do tempo. A água para lavar os pés, né, era muito comum para todos os convidados. Quando eles vinham na tua casa, eles ofereciam uma água para remover a poeira dos pés. Muitas vezes traziam um servo ali que iria limpar os pés dos convidados, porque as pessoas não tinham sapato fechado, né? Tinha gente que nem tinha sapato, mas tinha, né, essa prática de limpeza. Os judeus têm uma prática de limpeza até os dias de hoje, né? De lavar as mãos. Eu até achei que isso era do meu pai, descobri que veio lá da tradição judaica de lavar a mão antes de comer, né? O segundo item ali, um beijo, né, de saudação. Eles sempre tinham também o costume de dar um beijo, né? Não é que nem lá no Rio Grande do Sul que a gente não sabe se dá 2 ou 3 beijos. Eu sei que São Paulo é 1, né? Mas lá no Rio Grande do Sul é uns 3 beijos, né? 3 para casar, ainda falo. Aí eu já dou um abraço, aperto, né? Pra não ter esse perigo de vai saber quantos que a pessoa vai dar, né? Dá uma, sei lá. Um vai dar 2, outro dá 3, fica aquela coisa, né? Mas, assim como nós brasileiros também temos o hábito de dar um beijo quando a gente, né, cumprimenta ali, é para dar honra, para dar boas-vindas, para mostrar ali a alegria da pessoa estar na tua casa, ou de rever alguém, né? E a terceira tradição seria a unção com óleo, que seria respeito, né? Demonstração de respeito, né? De valor. E ali o que a gente vê em contraste com o que a mulher fez? Muito perdoada, muito amada e muito livre, né? Ela regou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Então aqui a gente vê uma atitude de quê? De completa rendição, de humildade e sinal de arrependimento. Simples e curto. É isso. Nós temos que, em primeiro lugar, nos arrependermos humildemente, entendermos que nós somos pecadores, né? Segundo item ali, segunda atitude, né? Beijar os pés é uma simbologia de veneração e de adoração. Então, tu contemplar, louvar a Deus, dar graças a Deus. Tá bom. A mãe não vai poder fazer isso agora, filho. Tá? Olha o que ele tem, eu vou dar surpresa pra ti, tá bom? Eu não vou sair agora. Vai ter que ver com o teu mano o que ele quer. Tá bom? Não dá, tô. Então, ali adorando ao Senhor, a gente pode adorar de diversas formas. Contemplação, louvor. No dia a dia da nossa casa, a gente pode adorar a Deus lavando uma louça, organizando uma cama, né? Fazendo aquele algo a mais. E o terceiro seria a unção com perfume, né? Ali vai ser o quê? Vai ser entregar o seu melhor para Deus, aquilo que tem valor para ti, porque não era qualquer item, era algo de muito valor naqueles dias. Então, às vezes, é a única coisa que te resta, né? Ela era uma mulher pecadora, provavelmente rejeitada pela sociedade, podia ser aquele último item valioso que ela tivesse, né, em sua possessão, e ela estava entregando isso a ele, porque aquilo ali era muito mais precioso, estar na presença dele, né, do que qualquer coisa que ela pudesse possuir. Isso simboliza o que? A confiança, a entrega e a renúncia. Então, quando nós renunciamos a algo, né, uma natureza, que nós temos um hábito ruim, entregamos isso a Deus, e não tem ato maior de gratidão do que esse. Tá? Então, quais são as discrepâncias entre os dois ali? Enquanto Simão mantinha as tradições, ela quebrou os protocolos, entrou na casa do homem, né? Nem sabia se ia ser enxotada, apedrejada dali, né? Enquanto o Simão julgava as atitudes dela, as atitudes do próprio Jesus, ela se derramava, se quebrantava nos pés dele. E enquanto Simão mantinha a distância, ela se jogava, se lançava aos pés de Jesus e se aproximava com tudo que ela tinha, entregava tudo que ela tinha, né? Então, às vezes, quem parece menos digno é o que mais entende do valor da graça que Jesus veio nos oferecer, né?
Então, a gente tem que dar valor para os pequenos atos, para as pequenas coisas que a gente dá. Às vezes é tudo que a gente tem para oferecer no momento, né? E ela não disse nada, mas ela foi ouvida, né? Continuando ali, Lucas 7, 48 a 50 vai dizer assim: Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu não vou nem comentar o que os outros estavam pensando, porque é desnecessário a gente ficar pensando o que os outros pensam a respeito do que a gente está vivendo com Deus. Então nem considerem isso. Nem vou comentar, porque é desnecessário até para a nossa própria aplicação, para a nossa vida, né? Deus sabe o momento que a gente passa, o estágio que a gente está vivendo, e não cabe aos outros julgarem, porque a gente nunca vai saber. E cuidado para não estar julgando também o estágio que a outra também estiver. Isso é muito importante. E uma coisa muito interessante que Deus fluiu assim hoje de manhã, chorei, fiquei tão feliz de saber, sabe, de confirmar isso no meu coração, que algumas histórias da Bíblia, elas são marcadas por grandes discursos, né, longas orações e declarações ousadas de fé. Normalmente são essas que chamam mais a nossa atenção, né? Mas tem outras silenciosas, discretas, intensas e profundamente transformadoras, né? A mulher pecadora, ela entrou na casa do fariseu e ela não disse uma palavra. Ela não fez um pedido, ela não explicou o que ela tinha feito, não se justificou, né? Não tentou ali justificar suas próprias lágrimas. Ela simplesmente se aproximou, chorou, beijou, ungiu, e isso foi o suficiente para Jesus. E tem uma coisa muito linda e especial na Bíblia, na palavra, que é o retrato de como Jesus ele interage com as mulheres nos evangelhos, os milagres que Jesus performa com as mulheres. Tá? Vou dar alguns exemplos para vocês, só para vocês terem esse clique que me deu hoje de manhã. A mulher pecadora que a gente está falando não disse nada, só chorou, né? Beijou, e Jesus viu o coração dela e falou o quê? A tua fé te curou. A mulher com fluxo de sangue, que está lá em Lucas 8, 43. Ela tocou no manto de Jesus, né? Se meteu no meio da multidão, mesmo não podendo, porque ela era impura, porque ela tinha um fluxo de sangue contínuo. Foi lá, tocou nas vestes de Jesus, né? Com silêncio, com fé, com ousadia de estar ali no meio de todo mundo. E Jesus sentiu o poder sair dele e a chamou, mesmo tremendo. Ela não precisou pedir nada. Ela nem ia falar, foi Jesus que chamou ela. E aí ele falou o quê? Filha. Chamou ela de filha, gente. O que muitos diriam que era um pecado de maldição, né? Tem uma doença, muitas vezes ela é endemoniada, ou tinha uma maldição, alguma coisa ela tinha feito. Ele chamou ela de filha, né? A tua fé te curou, vai em paz. A Maria, irmã de Lázaro, que a gente comentou no início, que às vezes é confundida aqui, né? Aos pés de Jesus. João 12 vai dizer que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez será contado. Também não falou nada. Pelo contrário, Jesus foi em defesa dela contra Judas, que ficou acusando que ela gastou dinheiro ainda, que podia dar para os pobres, né? Outras, a viúva ofertante, em Marcos 12, Jesus viu a oferta que a viúva tinha, a única coisa que ela tinha eram poucas moedas, e ele viu, elogiou e usou ela como exemplo para todas as outras, os outros que estavam ali, para os discípulos inclusive, né? Porque ele falou ali, ela deu tudo o que tinha. E o último exemplo de mulher, a mulher pega em adultério, em João 8, né? Ela foi arrastada até Jesus para ser apedrejada, para ser exposta. Essa mulher foi pega lá, né, cometendo adultério. O que tu vai dizer disso? E ele falou o que para ela? Ela ficou todo o tempo com a cabeça baixa, enquanto uma multidão a julgava, né? E ele também falou para ela, eu não te condeno também. Vai, não peques mais. Em contrapartida, a gente tem o cego Bartimeu, né? Que Jesus chega lá em Marcos 10 e fala assim para ele, o cara cego, na beira do caminho, e Jesus fala assim, o que tu queres que eu te faça? Né? Meio óbvio, mas às vezes a gente tem que questionar.
né? O porquê que ele queria que ele estava ali. E outro é o paralítico no tanque de Betesda, né? Que João 5,6 vai dizer: queres ser curado? Por que Jesus teve que perguntar para o homem se ele queria ser curado? Ele estava ali, né? A Bíblia fala tantos anos esperando a água se mexer para que ele pudesse ser curado, já tinha desistido. Mas Jesus vai lá e questiona: quer ser curado? E com essas outras mulheres todas aqui, ele simplesmente vê elas. Então, isso é para que a gente aprenda que às vezes a nossa dor ela é tão profunda que a gente não vai ter palavra para se dirigir a Deus. Se a gente tiver palavra, é capaz até de murmurar. Então não fala nada. Melhor não murmurar. Ou se vitimizar. Isso é coisa dos últimos tempos aí, que virou uma cultura de vitimismo, né? A gente não tem que se vitimizar, porque Jesus ele vem ao nosso favor, né? Às vezes o nosso arrependimento ele é tão sincero, né? A gente vai lá, briga com alguém, na hora a gente já sente esse peso, né? Que às vezes a gente transborda em ação, a gente começa a fazer tudo para querer agradar. Às vezes a nossa fé é tão pura que ela se expressa só com um toque, só com um choro, só com uma entrega, né? Como muitas vezes na Bíblia a gente vê, né? A entrega de Ana, que não conseguia nem orar, ela só chorava. Quantas vezes, né? Nós não choramos sem conseguir falar, sem conseguir, né, cantar, louvar a Deus. E Jesus entende isso tudo que a gente passa, né? Ele escuta o que ninguém mais escuta, até nós mesmos, né? Ele responde as orações que a gente nem mesmo ousa pronunciar em voz alta, que a gente não se acha merecedora, mas Deus sabe o valor que tem cada atitude que a gente tem perante os pés dele, né? De entregar para ele todo esse peso, né? Ele vê a gente chorando abafado no banho, um chorinho abafado lá para já sair com a cara limpa, né? A oração, quando a gente tá passando roupa, dobrando roupa, faz uma oraçãozinha, fica pensando em tudo que... Vê Deus em tudo, isso é tão importante, sabe, gente? O cansaço da gente que pega no final da noite, né? Que a gente não reclama mais. Enquanto todo mundo já tá dormindo, a gente tá lá, voltando para colocar a roupa para secar, ou... né, para arrumar as roupas para o próximo dia, para a escola, deixar tudo pronto, os lanches. E muitas vezes a mulher que trabalha também ainda tem que lidar, ser doce, fazer as coisas com amor para a família, dar sustento para casa, né, da parte psicológica também, não só da parte física ali, de alimentação, de tudo mais. Então, tudo que a gente carrega no peito, nessas dores, essas pressões, que ninguém nem imagina, às vezes a gente nem se dá conta, a gente está se amontoando de atividades, a gente não tem nem tempo para sentir, né? Mas continuamos amando, continuamos orando e crendo, vivendo, fazendo o que a gente tem que fazer, né? Então, né, hoje essa palavra me trouxe muito disso, de que a gente não tem que saber como pedir, a gente não tem só que tentar impressionar com orações bonitas, né? A gente tem o grupo de oração nas segundas lá no Gringas Cristãs com a Maísa. Gente, que bênção que foi, né, Mônica? Essa segunda, que oração maravilhosa. A gente às vezes não tem força para orar. Entra no grupo, alguém ora por ti. E tu tá ali, ó, dedicando tempo para ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. E a gente não precisa fazer uma oração maravilhosa, linda. Deus só quer a sinceridade, né? Aos pouquinhos a gente vai sendo moldado, aperfeiçoado, chega no nível da Maísa, né? Orar com autoridade, mas nem tem gente que tem dom de intercessão, gente. Tem gente que tem dom e é isso aí, entendeu? É Deus e ela. Mas a gente só precisa do quê? A gente só precisa ter o nosso coração aberto, a gente tem que se aproximar dele, aos pés dele, né? E muitas vezes, como aquela mulher que estava aos pés dele, a gente também precisa ouvir hoje, né? A nossa fé nos salvou. Que a gente possa ir em paz, que a gente possa viver com a paz, com a plenitude do Senhor, né? Então é isso que eu trouxe, foi curtinho hoje, mas de tanta profundidade, sabe? Para mim isso é muito valioso, porque a gente sabe que isso acontece no nosso dia a dia, né? E só Deus mesmo para nos lembrar de que a gente não precisa falar, a gente não precisa expressar, a gente estando ali, sabe, confiante nele, a gente pode
ter a certeza de que Ele tá ouvindo, que Ele tá vendo o que a gente tá sofrendo, passando todos os dias. E queria fazer uma oração especial com vocês. Jesus, que o meu coração fale mais alto que os meus lábios, Senhor. Que nós tenhamos a ousadia que essa mulher teve, Deus, de nos derramarmos aos teus pés, sem esperar nada em troca, mas entregando tudo que a gente tem, Deus. Nós sabemos que Tu nos vê, Deus, e que Tu nos escuta e Tu nos perdoa. Que a gente não fique, Senhor, atentas aos olhos dos outros ao nosso redor. Que a gente não tenha medo, Senhor, de entrar na Tua presença, mesmo quando tudo e todos parecem ser contra, Senhor, nós estarmos contigo. Que a gente viva na ousadia do Teu Espírito Santo com total, plena liberdade para agir na nossa casa, na nossa cozinha, no nosso quarto, nos nossos escritórios, no nosso trabalho, Senhor. Que a gente viva, Senhor, realmente da Tua graça, do Teu amor, e que a gente nunca duvide, Senhor, que Tu veio para nos dar graça, Senhor, gratuitamente, de graça. Nós somos gratas a Ti, que a gente tenha essa compreensão que essa mulher teve, Deus, de que nós, apesar de pecadoras, nós já temos o perdão, que a gente já pode chegar a Ti e proclamar em voz alta e declarar que nós somos livres, Senhor, e que nós entregamos toda a nossa vida, todas as nossas preocupações, nossos fardos a Ti, porque o Teu fardo é leve, Senhor. Então, se tem alguma mulher aqui hoje, Senhor, que está carregando um fardo que não é dela, Deus, provê, Senhor, seja, Senhor, conforme Tu disseste, o Jeová Jiré, o Senhor provedor, e dá um escape para ela, Senhor, para quem estiver Te ouvindo agora, que ela tenha certeza absoluta, Deus, que Tu é conosco, mesmo no silêncio. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Te agradecemos, Senhor, com a certeza que Tu nos ouve do Teu alto monte, Senhor, do Teu alto monte Sião, Senhor. Obrigado, Deus. Amém? Vamos tirar uma fotinha aqui, mas eu vou só me despedir lá da galerinha do Insta. Hoje foi papum, né? Semana que vem não vai ter, tô até de laranja aqui, porque semana que vem tem legendários e o meu esposo vai subir a montanha com um bando de outros homens aí pra reforçar quem ele é em Deus, né? Em primeiro lugar, o legendário número 1. Então essa semana vai ser intensa, vão vir 6 mulheres aqui pra casa, né? Da Carolina do Sul, beijo, Marcela, de Michigan, da Flórida, e a gente vai estar junto aqui consagrando a nossa semana, jejuando, né? Se reunindo para também estar nessa luta com os nossos maridos, porque isso é algo que nós temos que lutar, né? E eles, com outros homens ali, eles vão reforçar o papel deles, a hombridade deles, que tanto é roubada nos dias de hoje. Então, não vou estar aqui semana que vem. Orem por mim, orem pelo Pietro, né, que vai passar um perrenguezinho lá subindo a montanha, mas vou voltar com testemunho. Aliás, ele vai voltar com testemunho, em nome de Jesus, para a família toda. Amém? Beijo, gente. Obrigada aí pelo Insta, por todo mundo que está aqui com a gente. E na outra semana a gente se vê. Beijão.